Um adolescente, um celular na mão. Um conflito de vizinhança que saiu completamente do controle. Ele filmava tudo, cada discussão, cada ameaça, cada provocação. E no fim, alguém acabou morto com uma faca no peito. Zachary Lathan disse que foi legítima defesa, mas muitos acreditam que ele premeditou tudo só para ganhar seguidores no TikTok. Um crime gravado, passo a passo, como se fosse um roteiro de filme de terror. Mas isso aqui é real. Você já teve aquele vizinho irritante que reclama do seu cachorro, do som alto, do carro mal estacionado, ou só existe para tornar sua vida mais difícil? Agora imagine se essa implicância virasse uma guerra, literalmente. Uma guerra com gritos, câmeras e sangue. E um final que nenhum vídeo do TikTok deveria mostrar. Se você acha que a sua vizinhança é tóxica, espere até ouvir sobre o que Zachary Lathan fez com o vizinho dele. Spoiler? Envolveu uma faca de combate, muitas curtidas e um enterro. Então ajeite o fone, tranca a porta e tenta não provocar seu vizinho essa semana por via das dúvidas. Aí, se você gosta de crimes reais, histórias que parecem saídas de um filme e aquela dose de desconforto que só o verdadeiro crime pode dar, se inscreve agora no canal, porque aqui a realidade é mais sombria que a ficção e às vezes mais absurda também. E agora, nós vamos ao caso. Zachary Lathan tinha 16 anos em 2018 e nesse ano ele se mudou para Nova Jersey para viver com seus avós porque sua mãe havia falecido recentemente. Este bairro onde moravam os avós de Zachary era bastante tranquilo, lá era um lugar bem familiar onde a maioria das famílias buscavam silêncio e paz. Aos 17 anos, Zachary conseguiu a emancipação, o que lhe dava acesso aos bens que a sua mãe tinha, e isto fez ser muito mais independente. Mas como ele era um adolescente, ter acesso a esse dinheiro não teve bons resultados. Zachary começou a gastar o dinheiro em luxos, por exemplo, ele comprou um Corvette esportivo que amava mostrar nas redes sociais. Ele não só costumava mostrar esses carros, como postava no TikTok ele dirigindo em alta velocidade. Em outros vídeos seus também podia-se vê-lo consumindo alta quantidade de álcool e até mostrava a coleção de armas que também havia comprado. Um ano depois da sua mudança, Zachary conheceu uma garota chamada Sarah, com quem se casou em poucos meses, e eles acabaram se mudando para o mesmo bairro dos seus avós. E só lembrando que o TikTok dele era como um reality show que mostrava tudo na vida dele, tipo o seu dia a dia, o seu casamento, a sua mudança, enfim, tudo. Mas mesmo postando todos os dias, ele não tinha muitas visualizações, só que ele queria muito ser popular e viralizar. Até que um dos seus vídeos havia captado bastante a atenção das pessoas. Esse vídeo chegou a 3 milhões de visualizações e aquilo deixou fascinado e obcecado em manter aquelas views. Voltando um pouco na linha do tempo, como eu disse, o Zachary decidiu ficar no mesmo bairro em que seus avós moravam. Na verdade, se mudou para bem perto da casa deles e os seus avós tinham um ótimo relacionamento com os vizinhos, só que o Zachary começou a perturbar esses vizinhos. Ele começou a se gravar dirigindo em alta velocidade nas ruas do bairro, o que não colocava só ele em perigo, mas a todos que moravam ali. E era um perigo principalmente para as crianças que ficavam brincando por ali. Até que uma família ficou meio que saturada dessas atitudes do rapaz. A família Duran era composta pelo pai chamado William, que tinha uns 51 anos de idade. Ele era um oficial penitenciário, a sua esposa se chamava Catherine e eles tinham 2 filhos, um de 17 e outro de 21 anos. Os vizinhos decidiram se juntar para resolver o problema de Zachary dirigir em alta velocidade e tudo mais que ele havia ocasionado ao bairro. Foi então que os Duran decidiram ir falar com os avós deles. Até porque eles tinham uma boa relação com eles e assim eles poderiam até falar com o neto. E após escutarem as reclamações, no mesmo dia, os avós chamaram o Zachary e pediram que ele parasse com aquela atitude. Como ele gostava muito dos seus avós, ele prometeu que iria dirigir com mais cuidado. Ele chegou a ir até os vizinhos para pedir desculpas, mas a verdade é que ele só fez isso para agradar os seus avós.
Mas ao saber que a família Duran foi quem reportou seu comportamento a seus avós, ele ficou com muita raiva. Então ele continuou a perturbação contra a família inteira durante as semanas seguintes. Não só com a direção, mas também de outras formas. No início do ano de 2020, a Catherine Duran decidiu que era o momento de enfrentar o Zachary. Quando Catherine se aproximou do veículo, o Zachary sacou seu telefone e começou a gravar essa confrontação. No vídeo gravado, via-se a mulher dizendo que ele parasse com a direção em alta velocidade do veículo e chegou a chamar a polícia enquanto ele estava gravando toda a situação e zombando dela. E quando ele chegou em casa, o Zachary postou o vídeo no TikTok e surpreendentemente superou as 3 milhões de visualizações. Esse foi aquele vídeo viral que eu falei anteriormente, antes dele viver com aqueles poucos views dele. Como o vídeo se tornou viral, a família Duran teve acesso ao vídeo e eles tomaram aquilo como uma chacota contra a Catherine. Então o filho mais velho da família foi até a casa do Zachary e o confrontou. Ele então pegou o celular novamente, começou a filmar o filho da família e mais uma vez postou no TikTok com o título: "O filho de Catherine me encontrou". Mais uma vez esse vídeo se tornou viral e obteve milhares de comentários dizendo novas formas de como perturbar a família Duran. Aquilo não só lhe dava a sensação de ser validado pela audiência que estava ali assistindo, mas também acendeu a vontade de se tornar cada vez mais viral. E nas semanas seguintes, o Zachary seguiu gravando a família Duran, conseguindo com que eles reagissem de forma negativa a tudo isso. Isso fez com que seus seguidores crescessem e assim como as visualizações também. Houve um vídeo que agora foi banido, que ele postou no dia 23 de abril de 2020, no qual ele disse a frase: "Assim é como devemos tratar os nossos vizinhos", enquanto ele apontava uma arma para a família Duran. A família, por sua vez, parou de dirigir-se ao Zach e começou a realizar demandas legais para resolver a situação. Mas lembrando que nessa época nós estávamos em plena pandemia, então as denúncias policiais sobre perturbações de vizinhanças passavam ao segundo plano, pois a polícia estava com seu quadro reduzido, então eles priorizavam casos mais graves. Mas em 4 de maio de 2020 ocorreu um feito que passou dos limites, e tudo por querer mais e mais likes e viralização. Nesse dia, o filho mais novo dos Duran, que tinha 17 anos, estava andando em sua bicicleta quando o Zachary apareceu de trás dele com seu veículo e fez como se fosse bater nele com o carro. Segundo o boletim policial, o veículo quase tocou a bicicleta, o que fez com que o filho dos Duran pedalasse mais rápido e em um momento o Zachary se adiantou e lhe bloqueou. Isso foi presenciado pela mãe do menino, que naquele momento pegou o celular e começou a filmar. Nesse vídeo se pôde ver como Zachary deu uma cotovelada em Catherine e logo a empurrou para o lado. Isso fez com que o celular dela voasse. Depois da agressão, ele entrou no carro onde estavam 2 amigos seus e acelerou para chegar em sua casa. Mas a briga não finalizou por aí. Pouco depois, os 2 filhos da família Duran foram até a casa de Zachary e a esposa dele, que se chamava Sarah, saiu e começou a gravar a todos, dizendo que eles não se aproximassem da casa e ameaçava dizendo: "Vocês não vão gostar do que vai acontecer". Um pouco depois, chegou o pai da família Duran e naquele momento tudo estava muito intenso. O Zachary disparou com uma pistola paralisante e apontou uma faca para um dos filhos. Aí foi quando ocorreu o primeiro ataque físico grave. William, que era o pai dos meninos, se colocou na frente deles e Zachary lhe deu uma facada no braço direito. Logo a briga se moveu até a garagem da casa, onde os amigos de Zachary que estavam no veículo se encontravam e também participaram da briga. A pistola paralisante foi disparada novamente. Nesse momento, Zachary deu várias facadas em William Duran, o pai da família. Com isso, Zachary entrou à sua casa, chamou a polícia e ele havia dito à operadora do 911 que as pessoas haviam entrado na sua casa para assaltar e que ele havia recebido vários golpes dessas pessoas e que estava cheio de sangue. Também mencionou que supostamente essas pessoas entraram armados e que lutou para se defender. Às 19h48, a polícia chegou ao lugar e todos foram presos. Às 21h19, William Duran foi declarado morto. A morte de William Duran foi causada por uma facada debaixo da axila que perfurou o seu pulmão. Zachary alegou que fez aquilo em defesa própria e foi acusado de homicídio involuntário em 1º grau, 2 cargos de assalto agravado em 2º grau e vários delitos com armas.
enquanto que os outros membros da família Duran foram acusados de invasão de moradia. A família Duran alegou que Zachary queria mais uma vez incomodá-los para gravar e colocar os vídeos no TikTok para viralizar. Por isso, premeditou tudo. Com isso, as alegações de defesa própria foram anuladas, mas Zachary Latam foi imposto em liberdade sob vigilância. Mas havia uma condição: ele não podia aproximar-se de novo da família, nem sequer podia ficar no bairro. Ele tinha que se mudar dali, senão seria preso de novo. Esse crime segue em aberto, mas Zachary foi protagonista de outro incidente que ocorreu em 23 de janeiro de 2021. Ele foi preso em uma localidade da Flórida, enquanto conduzia seu carro quando teve um confronto com um homem que estava conduzindo uma motocicleta. Segundo a denúncia, Zachary o ameaçou com uma arma e quando a polícia se envolveu, efetivamente encontraram uma arma que era um rifle de ar comprimido. Zachary foi posto em liberdade sob fiança e teve que pagar $40 mil e entregar à polícia todas as armas que tinha. Como dissemos, ainda não há um veredito para a causa de assassinato, mas definitivamente este é um caso que exemplifica até que ponto uma pessoa pode chegar para conseguir interação em suas redes sociais. Peraí, como assim o cara matou outro cara e não foi preso? Então, após seu julgamento em 2023, Zachary Latam não foi condenado por assassinato. Ele tirou uma vida e saiu livre. Um homem está morto e a justiça parece ter ficado offline enquanto o TikTok batia milhões de views. Gente, o que aconteceu com o senso de responsabilidade? Desde quando postar vídeos e provocar alguém até o ponto da morte virou conteúdo? Até onde as pessoas vão por um vídeo viral? E mais, até onde nós mesmos somos cúmplices? Será que quem compartilhou, curtiu e riu desses vídeos não teve também parte nesse desfecho trágico? Será que o algoritmo mata? Porque parece que hoje em dia, quanto mais cruel, mais engajamento. Quanto mais tóxico, mais seguidores. E quanto mais perto do absurdo, mais chances de você virar trend. Mas e quando isso termina com sangue de verdade no chão de uma garagem? É só mais um vídeo ou é um crime alimentado por views? Se você também acha tudo isso um absurdo e se você quer mais histórias reais, mais investigações sérias e menos impunidade romantizada com filtros do Instagram, se inscreve agora aqui no canal Serial Crimes. Aqui a gente mostra o que os outros preferem esconder. Comenta aí o que você acha. Zachary Latam foi vítima ou assassino? Justiça ou influência comprada com seguidores? A verdade pode até não viralizar, mas aqui ela não vai ser esquecida. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo e vamos continuar expondo o lado mais sombrio da internet. Um caso de cada vez.